Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos dar sequência à jornada da costureira iniciante. E se você está chegando agora aqui no canal, não perca a oportunidade, já se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o cantinho da costura, né, o local de trabalho de vocês. E falamos sobre alguns materiais, equipamentos, insumos que são essenciais, né, na utilização para costura, tá bom? E hoje nós vamos falar, dando continuidade a essa jornada, nós vamos falar sobre as linhas. Então, após a vinheta, fique comigo e acompanhe todas as dicas. Bom, pessoal, então eu vou dar dicas simples para vocês, sem muita técnica, simplesmente para vocês poderem, na hora de fazer a escolha dessa linha, né, que é indispensável na hora da costura, fazer uma escolha da forma mais correta possível e evitar alguns erros, por exemplo, na costura, que vem aparecer durante o tempo e você não sabe de onde provém esses erros, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a jornada, ela tá mais focada na máquina reta, tanto na máquina industrial como na máquina caseira, tá bom? Então, eu vou falar durante a jornada, acho que eu já devo ter comentado isso em outros momentos, eu vou falar mais sobre a máquina reta, tá bom? Então, aqui eu trouxe o exemplo de linha para máquina reta, essas linhas aqui. Essa bobina menor aqui, esse cone menor de linha, ela é para máquina caseira e esse cone maior de linha é para máquina reta industrial. Porém, a gente usa também isso daqui na máquina caseira. Então, quem tem ali na máquina caseira e às vezes faz uma produção maior, pode utilizar esse cone aqui sem problema nenhum, que hoje em dia já tem até o suportezinho, né, para cone de linha para máquina caseira, que você pode utilizar esses cones aqui. Quando você utiliza pouca linha, o ideal é que você compre o cone menor, porque daí às vezes você compra muita linha colorida ali no cone maior e não vai utilizar essas linhas durante muito tempo, né? E isso pode acontecer que as linhas vão apodrecendo, tá? Elas têm vida útil, elas vão apodrecendo conforme o tempo. Então, procurem comprar as linhas pensando na utilização delas, né? Para que não estrague. Outra dica para amenizar o desperdício é o enchimento da bobina. Procure encher a bobina somente de acordo com o que você vai utilizar, tá? Às vezes acontece do pessoal comprar a linha e encher várias cores de linha, enche aquele monte de bobina. Às vezes você vai precisar de uma bobina para usar com uma outra cor de linha, a bobina tá cheia, você vai ter que tirar toda aquela linha, então você vai perder tempo, além de desperdiçar linha. Então, dependendo do que você faz, não compensa você fazer um enchimento de todas as cores da bobina, tá bom? E vai enchendo conforme a necessidade, porque às vezes você vai lá na linha vermelha, você só vai fazer um fechamento de uma lateral de uma peça ou uma barra, então você vai usar pouco e não uma bobina cheia, tá bom? E aí você evita esse desperdício. E aqui eu trouxe para vocês também para vocês conhecerem esse cone de linha aqui. Apesar de eu estar falando somente da máquina reta, esse cone de linha aqui é para máquina overlock e galoneira. Eu quis trazer ele porque eu já vi várias dicas de profissionais que utilizam essa linha aqui, que ela é mais elástica, né? É uma linha texturizada. Essa daqui é 100% poliéster, mas nós temos outros materiais também, como poliamida, por exemplo. Como ela é elástica, o pessoal utiliza para fazer a barra, coloca na bobina que vai embaixo da máquina e utiliza para fazer a máquina. Eu ainda não sei dizer para vocês, nunca fiz esse teste, porque as minhas máquinas são industriais. Tenho a máquina caseira, mas utilizo mais as máquinas industriais.
mas eu vou fazer esse teste aqui com vocês durante a jornada e já vou comentar sobre isso. E outra coisa que é importante também averiguar é se isso não não danifica a máquina, tá, gente? Antes de aproveitarem determinadas dicas que vocês encontram ali na internet, procurem tirar mais informações sobre isso, né? Que conforme o tempo, de repente, pode danificar a máquina também. Então, procure um mecânico, alguém que possa te instruir em relação a isso, tá bom? Eu vou procurar e vou trazer também aqui para vocês essa informação durante a nossa jornada, tá bom? Então, vamos voltar a essas linhas aqui, que são as linhas apropriadas para a máquina reta, tá? Quando nós vamos comprar, nós observamos algumas numerações, tanto na etiquetinha que vem aqui dentro, como na etiqueta que vem no saquinho mesmo. Uma das numerações que a gente encontra é o código da cor dessa linha, né? Então, quando você observa assim, pega uma linha, às vezes você olha, é vermelho, né? Mas existe uma infinidade de tons de vermelho. Então, ali na etiquetinha, você vai ver que vai ter um código da cor dessa linha, tá? Existe uma tabela, né, onde tem as cores dessas linhas e o código dessas linhas. Existem costureiras que já têm essas tabelas e já na hora de fazer o pedido da linha já compra de acordo com o código. Caso você não tenha e você não saiba como fazer isso, é só você ir no bazar com o tecido que você quer fazer o seu projeto, né? E aí eles vão te ajudar na escolha dessa linha, tá? Na hora de escolher, por exemplo, não coloque o cone de linha sobre o tecido para fazer a comparação. E sim, tire um pedaço dessa linha e coloque sobre o tecido. Porque quando ele tá aqui amontoadinho, né, no cone, ele dá uma tonalidade um pouco diferente, muitas vezes, do que o do tecido. Então, fica mais fácil você distinguir quando você coloca o fiozinho sobre o tecido, você já consegue ver se é essa tonalidade. Você pode usar diversas cores para fazer as peças que você, né, os seus projetos. Então, não necessariamente você precisa usar a mesma cor do tecido, tá? Mas no caso de que você queira o mesmo tom, assim que você vai proceder, tá bom? Muitas vezes nós usamos alguns tons diferenciados na peça, né? Por exemplo, a barra verde-limão e a camiseta é preta, por exemplo. Então, para dar um charme naquela peça, né? Mas quando a gente vai fazer no mesmo tom, a gente faz a escolha dessa forma. Quando o tecido é listrado, xadrez, estampado, você vai usar as cores predominantes que estão naquele tecido, tá bom? Outra numeração que a gente encontra aqui nessa linha é a numeração do comprimento dela, tá? O comprimento dessa linha, então, vai ser de acordo com o cone que você compra, enfim, você vai observar isso. Uma outra numeração que existe é a composição dessa linha. No caso dessa linha aqui, é 100% poliéster. Essa daqui também é 100% poliéster, apesar de não ter uma etiqueta aqui, mas ela é 100% poliéster também. Existem diversos materiais para confeccionar linhas, tá? Então, às vezes, nós encontramos linha de algodão, linha de poliamida, linha de poliéster, linha de seda, linha mista. Então, existem vários materiais. E qual é o material adequado para você? É o material que você, às vezes, está trabalhando, tá? Então, por exemplo, a linha de seda você vai utilizar em tecidos finos, né? Tecidos que tem uma delicadeza. Essa de 100% poliéster, por exemplo, você vai utilizar... essa dá para você utilizar em diversos materiais, tá? Mas, por exemplo, quando ela é 100%, quando o tecido é 100% algodão, o ideal é que você também utilizasse a linha 100% algodão, né? Mas ainda é possível, é aceitável você utilizar de poliéster também nesse tecido, porém, o indicado seria 100% algodão. Caso você vai tingir a peça, por exemplo, né, vai fazer um trabalho artesanal,
procure 100% algodão, que é mais fácil para tingimentos, né? Ele absorve o tingimento. E lingerie, por exemplo, a gente costuma trabalhar com linhas de poliamida. Então, cada coisa que você vai trabalhar, você vai escolher o material mais adequado para a sua costura, tá bom? Outra numeração que existe na etiqueta, por exemplo, é a numeração da espessura dessa linha, tá bom? Então, por exemplo, essa linha aqui é a linha número 120, ou seja, vai ser para tecidos leves e medianos, tá? Quanto menor a numeração, maior é a espessura. Então, o que isso significa? Que quando, por exemplo, eu quero costurar um jeans, essa numeração vai ser menor. Um jeans grosso vai ser lá a linha 36, linha 50, tá? Que é uma numeração menor, a linha é bem grossa. Quando eu vou trabalhar tecidos médios, 80, 100, então eu vou observar isso também na hora de costurar. Por quê? Senão a linha é muito fina. Logo nós vamos falar sobre as agulhas, por exemplo. E a agulha é grossa para determinado... Se você coloca uma agulha fina para um tecido grosso, ela vai quebrar. Se você põe uma agulha grossa e coloca uma linha fina, a linha vai quebrar. Então, a gente precisa fazer a combinação adequada desses dois materiais para que a sua costura saia bem feita, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu dei algumas dicas sobre o que é mais comum a gente utilizar, tá? Mas existem outros materiais de linhas, por exemplo, linhas para bordados, linhas para couro, enfim. Tem vários tipos de linhas ainda que vocês podem estudar, perguntar quando for no armarinho, sempre pegando conhecimento em cima desses materiais para sempre escolher o melhor material e mais adequado de acordo com o seu projeto, tá bom? Então, essas eram as dicas de hoje e fique comigo nas próximas dicas que eu estarei falando sobre as agulhas. Até mais!